Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre a análise do 741 para pequenos sinais e vamos começar pelo estágio de entrada, certo? Inicialmente a gente vê o seguinte, que os coletores de Q1 e Q2, ou seja, os coletores de Q1 e Q2 estão ligados num terra de sinal aqui. Por que isso tá dessa maneira? Porque se nós olharmos o circuito completo, tá? Nós vamos ver que os coletores de Q1 e Q2 estão ligados a Q8, que por sua vez está ligado na forma de diodo, e logo depois vai para VCC. Então, na verdade, os coletores de Q1 e Q2 estão ligados a uma tensão constante. Como a gente está fazendo análise de pequenos sinais, a gente vai matar essa fonte de tensão constante usando o teorema da superposição e por isso a gente vai ter um terra aqui nesse ponto, um terra de sinal, certo? Está aqui o terra de sinal que a gente tem aí nos coletores de Q1 e Q2. Tá? Bom, por outro lado, a corrente constante nas bases de Q3 e Q4 corresponde a deixar o terminal comum dessas bases em aberto na figura ao lado, certo? Se a gente for olhar aqui, na figura completa também, a gente vai ver que as bases de Q3 e Q4, elas vão aqui para esse espelho de corrente. Então, a corrente constante, e por conta disso, a gente deixa esse terminal em aberto na análise que a gente está fazendo aqui, tá bom? A aplicação de um sinal diferencial entre as bases de Q1 e Q2, que a gente pode ver aqui na figura, então entre as bases de Q1 e Q2, a gente aplica um terminal, uma tensão diferencial VI, certo? Aparece entre as resistências de emissor de Q1 a Q4, ou seja, aqui, aqui, aqui e aqui, certo? Que são aproximadamente iguais, exceto pela diferença de alfa, tá? Então, que valor elas têm? Vai depender do valor de E, tá? E a gente vai ver que a corrente E, nesse caso, vai ser dado, na verdade depende do IE, mas não do IE de sinal, e sim da corrente de polarização, tá? Então, a corrente de sinal IE que a gente vai ter, vai ser dada pela tensão diferencial de entrada VI, dividido por 4RE, 4RE por quê? Porque a corrente vai fazer isso aqui, Então, a gente tem um RE aqui, outro RE aqui, outro RE aqui e outro RE aqui, e eles são praticamente iguais, certo? Então, diante disso, são iguais a quanto? Cada valor de RE vai ser dado por VT, tensão térmica, dividido pela corrente I, de polarização desse estágio. Então, vai ser 25 vezes 10 elevado a menos 3 volts, dividido por 9,5 microampere, resultando em 2,63 kΩ para cada valor de RE. Assim, os 4 transistores de entrada fornecem à carga um par complementar de sinais de corrente dado por alfa e E. Tá? Por que é um par diferencial de corrente? Por conta disso aqui. Aqui embaixo a gente tem um espelho de corrente. Então, eu vou, além da corrente que vai estar fazendo isso aqui, então por aqui eu tenho uma corrente descendo, tá? Essa corrente descendo aqui vai fazer com que aqui também tenha uma corrente descendo. Só que como aqui a corrente está fazendo isso, então aqui eu tenho uma componente de corrente subindo, tá? Mas como aqui a corrente está descendo e esse par está em espelho, esse aqui é um espelho de corrente, se aqui desce uma corrente, aqui também desce uma corrente. Então, a gente vai ver que vai ter uma corrente que vai vir por aqui, que metade dela sobe para cá e a outra metade desce para cá, conforme a gente viu quando estudou o par diferencial com carga ativa, certo? Então, como eu disse, os 4 transistores de entrada fornecem à carga um par complementar de sinais de corrente alfa e E. A resistência de entrada diferencial do 741 vai ser dada pelos 4 RS multiplicado por beta mais 1, nesse caso beta do transistor NPN, porque os resistores estão aqui, os resistores RE estão aqui e aqui, e como a gente considera a resistência de entrada olhando pela base, então vai multiplicar pelo beta desse transistor, que é um transistor NPN. Daí a gente vai obter a resistência de entrada do 741, que é uma resistência de 2,1 MΩ. A gente lembra das primeiras aulas de amplificadores operacionais que a gente supunha que o amplificador operacional ideal tem a resistência de entrada infinita. Bom, a gente já sabe que não é infinita, mas supõe muito alta.
No caso do 741, muito alta, é 2,1 megaohms. Tá? Bom, então considerando a corrente pela base do transistor Q7 igual a zero, certo? Então a gente pode dizer que a corrente de coletor do transistor I5 também é aproximadamente igual a alfa IE, que é a corrente que vem de cima, né? É a corrente que está vindo por aqui, alfa IE, certo? E como Q5 e Q6 são iguais, né? Como esse transistor é igual a esse, são casados, a gente vai ter que VBE5 é igual a VBE6. Como R1 é igual a R2, ambos iguais a 1K, tá? Que são as resistências de emissor de Q5 e Q6. Então a gente vê que a corrente de coletor do transistor 6, Q6 e do transistor Q5 são ambas iguais a alfa IE. Então por aqui vem alfa IE e por aqui também vem alfa IE, tá? Afinal, como a gente falou antes, né, trata-se de um espelho de corrente, tá? Logo, a corrente de saída IO, que é essa aqui, ó, se a gente der um zoom aqui, a gente vai ver bem, ó, ela vai ser igual a 2 alfa IE. Por quê? Por aqui desce alfa IE, por conta do espelho de corrente, e por aqui sobe alfa IE, da operação do par diferencial, tá? E assim, a gente tem a conversão de uma saída diferencial, tá, para a saída simples, sem redução nem de ganho, nem da taxa de rejeição de modo comum. Tá? Portanto, a corrente de saída IO vai ser igual a 2 alfa VI dividido por 4 RE, cancelando aqui, né, a gente vai ter alfa VI dividido por 2 RE. E a transcondutância do sinal de entrada vai ser dada por GM1, corrente de saída por tensão de entrada, que vai ser igual a esse valor aqui, né? Só que o VI vem para cá dividindo, né? Então fica alfa sobre 2RE. Como alfa é aproximadamente igual a 1, a gente pode aproximar isso para 1 sobre 2RE, ok? E sabendo que o RE é igual a 2,63 kΩ, como nós já calculamos, o GM do primeiro estágio, a transcondutância do primeiro estágio, fica igual a 0,19 mA por volt, certo? Para determinar a resistência de saída do estágio de entrada RO1, a gente deve calcular a resistência vista olhando para os dois coletores de Q4 e Q6, certo? Bom, então como é que a gente faz isso? Considerando que as bases de Q3 e Q4 estão ligadas a um terra de sinal, a gente já falou sobre isso, né? O que é verdade, né? Se a entrada diferencial de VI for do tipo push-pull, o que é bastante comum, a gente pode determinar que a resistência de saída vista olhando para o coletor de Q4 pode ser obtida pela expressão da resistência de saída de um transistor com base aterrada e com uma resistência em seu emissor dada por RE2. Logo, essa expressão a gente deduziu ela em eletrônica 2 anteriormente, né? E a gente falou que ia usar ela muitas vezes e aqui estamos nós usando ela de novo. Então, RO4, né, vai ser dado pela resistência, né, de early do transistor Q4, RO4 minúsculo, que multiplica 1 mais GM4, que multiplica RE2 em paralelo com RP4. Tá? Como RO4 é dado por VA dividido pela corrente de polarização I, e nesse caso é um transistor PNP, certo? Então o VA dele é 50, dividido por 9,5 microampere, que é a corrente de polarização, a gente vai ter 5,26 megaohms. Tá? O GM4, por sua vez, é dado por I, que é a corrente de polarização, dividido por VT, então vai me dar 0,38 mA por volt. E o transistor RP4, a resistência de entrada, né, do resistor, do transistor Q4, RP4, vai ser dado por um beta do transistor PNP, que é o caso, dividido por GM, no caso GM4, né, vamos colocar aqui, né, seria GM4, tá, para que fique mais correto, certo? E calculando, substituindo esses valores, a gente vai ter 131,6 kΩ. Substituindo tudo isso aqui nessa expressão, todos esses valores que a gente calculou aqui, a gente vai obter que o RO4 vai ser dado por 10,4 megaohms.
Apesar da suposição das bases de Q3 e Q4 estarem em terra de sinal só valer para sinais de entrada diferencial do tipo push-pull, né, como a gente falou antes, o erro resultante de VI não ser push-pull não é grande. Tá? Então, a gente, mesmo que não seja o caso de ser push-pull, a gente ainda pode usar essa mesma expressão e essa metodologia que a gente usou para fazer o cálculo. Bom, quanto à resistência de saída vista quando se olha para o coletor de Q6, ela pode ser facilmente determinada se supusermos que a base de Q6 está ligada a um terra de sinal. Tá? A um terra de sinal. Apesar disso não ser verdade, né, se a gente olhar, né, vamos olhar aqui rapidinho, vejam aqui, ó, a base de Q6, ela não está ligada no terra de sinal, né? Na verdade, ela está ligada a essa tensão negativa aqui, passando por esse resistor, tá? Ou a gente pode olhar por esse caminho aqui também. Quanto é a tensão que eu tenho aqui? Vai ser a tensão em cima desse resistor de 1K, que é um resistor pequeno, e a corrente que passa aí, lembre-se, é 9,5 microampere. Então, multiplicado por 1K, isso aqui dá uma queda de tensão de 9,5 milivolts. Tá? Mais a tensão aqui, que é em torno de 0,6, a tensão aqui não chega nem a 0,7. Então, apesar de que não é zero, mas é uma tensão realmente baixa. Então, partindo da premissa que a gente possa supor que tem um terra de sinal na base de Q6, a gente outra vez pode usar aquela expressão para calcular a resistência, né, de saída do transistor com base aterrada e a resistência de saída de um transistor com base aterrada e resistência no emissor, que a gente usou agora há pouco para calcular para Q4. Tá? Então, fazendo esse cálculo aqui, a gente vai determinar aqui a resistência de saída do transistor Q6, RO6, vai ser a resistência de early do transistor Q6, RO6 minúsculo, que multiplica 1 mais GM6, tá? R2, que é a resistência que ele tem no seu emissor, em paralelo com RP6. E agora vamos calcular os valores. Quem é RO6, que está aqui, né? Vai ser, nesse caso, o VA de um transistor NPN, então são 125 volts, dividido por 9,5 microampere, o que me dá 13,1, né, mega ohm, 13,16 mega ohms, tá? O GM6 é a corrente de polarização dividido por VT, que dá o mesmo 0,38 mA por volt. O RP6 vai ser o beta, agora é um beta de transistor NPN, né? Um beta N dividido por GM6, que vai me dar 526,3 mega ohms. E com isso, substituindo esses valores aqui, eu calculo que o RO6 vai me dar 18,2 mega ohms, tá? Então, quem é a resistência de saída do primeiro estágio? Vai ser a resistência de saída olhando para o coletor de Q4, em paralelo com a resistência de saída olhando para o coletor de Q6, esses valores que nós acabamos de calcular, e o paralelo das duas vai dar para a gente 6,6 mega ohms, ou seja, é uma resistência de saída bastante elevada, contribuindo para que esse estágio tenha um ganho grande. Tá? Então, o circuito equivalente para pequenos sinais do primeiro estágio é dado por esse modelo que aparece aqui, ou seja, a resistência RID que nós calculamos antes, né, de 2,1 mega ohms, essa fonte de corrente controlada por tensão com a transcondutância GM1 que nós calculamos e a resistência de saída RO1 que nós acabamos de calcular, certo? Isso conclui então a análise de pequenos sinais para o primeiro estágio do CELD 41. Vamos passar então para o segundo estágio, certo? Então aqui a gente tem um esquema do segundo estágio para a gente poder analisar. A gente vê que a entrada do segundo estágio ela está no transistor Q6, né? Se nós olharmos o circuito completo, nós vamos ver que, ó, o transistor Q6 está aqui, conectado, né, entre os coletores de Q4 e Q6. Tá? Então vejamos, quem é a resistência de entrada desse segundo estágio? Ora, a resistência de entrada desse segundo estágio vai ser o seguinte, veja. Quem é a resistência que eu tenho aqui, ó, do emissor de Q16? Eu tenho R8, certo? Que está em série com RE17.
Tudo isso multiplicado pelo beta do transistor 17 mais 1, para me dar a resistência aqui nesse ponto, que é R17, a resistência de entrada do transistor 17. Tá? Isso aí, por sua vez, está em paralelo com o R9. Então, está em paralelo com o R9. E aí, somado com RE16, que é a resistência de emissor do transistor Q16, isso me dá a resistência aqui no emissor do transistor Q16. Multiplicando pelo beta do transistor Q16 mais 1, eu tenho a resistência de entrada olhando para cá. Substituindo todos esses valores, né? R9 é 50K, R8 100 ohms, beta 16 é igual a beta 17 é igual a 200. Calculando o RE16 vai ser alfa sobre GM16, que é aproximadamente igual a 1 sobre GM16. Quem é o GM16? Vai ser a corrente de coletor do transistor Q16, que a gente calculou antes quando fez a aula sobre análise DC, que é 16,2 microampere, tá? Dividido por 25 milivolts, né? Que é a tensão térmica. Isso vai me dar um GM de 0,648 miliampere por volt, tá? E, portanto, um RE16 de 1,54K. Quem é o GM17? Vai ser a corrente IC17 dividido pelo VT. A corrente IC17 a gente também calculou na aula sobre transistores, sobre a polarização do amplificador operacional 741, e a gente viu que era igual a 550 microampere dividido pelo 25 milivolts, aqui vai me dar 22 miliampere por volt, tá? Então, calculando o RE17, vai me dar 45,46 ohms, certo? Então, a partir disso, eu consigo calcular a resistência de entrada substituindo esses valores todos aqui nessa expressão, e eu vou obter que a resistência de entrada do segundo estágio vai ser 4 megaohms. Como é uma resistência elevada, a gente vai ver que ela não reduz tão drasticamente o ganho obtido com a carga ativa do primeiro estágio, o que é uma coisa boa, tá? Mostra que o projeto do 741 foi de fato bem feito. Bom, vamos falar sobre a transcondutância. A transcondutância do segundo estágio é a razão entre a corrente de curto-circuito de saída e a tensão de entrada, tá? Qualquer dúvida, pessoal, vale a pena talvez dar uma olhada nos parâmetros Y, que tem lá nos apêndices do CEDRA e que a gente tratou previamente quando teve as aulas sobre realimentação, tá? Bom, curto-circuitar o terminal de saída do segundo estágio com terra faz o sinal de corrente através da resistência de saída de Q13B igual a zero, tá? Então, quem é, né, o sinal de corrente através da resistência de saída de Q13B? Vamos dar uma olhada aqui? Então, a gente vai olhar aqui, ó, Q13B é esse transistor aqui, tá? Então, a gente vai zerar a corrente por aqui, a corrente de sinal por aqui. Vai ter ainda a corrente de polarização, a gente está fazendo análise meramente de sinal. Então, por aqui não vai ter corrente de sinal, porque a gente vai dar um curto aqui na saída, certo? Bom, então, uma vez que a gente fez isso, a corrente de saída, que é a corrente de coletor do transistor Q17, né? Ou seja, é a corrente por aqui, ó, essa corrente aqui, vai ser igual a corrente aqui, já que a gente vai dar um curto aqui, ó. Então, por aqui não vai vir corrente, tá? Então, essa corrente I, que vai ser igual a IC17, vai ser dada por alfa, VB17, que é a tensão na base do transistor Q17, certo? Dividido por RE17 mais R8. Então, o que é isso? É a tensão daqui até o terra, certo? Dividido por esse resistor, mais esse resistor. Essa é a corrente de saída, que é igual à corrente de coletor do transistor Q17, tá? Quem é VB17? Ora, VB17 é dado para a gente por um divisor de tensão, que é um divisor de tensão entre a tensão de entrada do segundo estágio, que é essa aqui, ó, tensão de entrada do segundo estágio, certo? E o resistor RE16, tá? Então, eu tenho um divisor de tensão entre essa resistência que eu vejo aqui e esse resistorzinho aqui. Qual é essa resistência que eu vejo aqui? É R9 em paralelo com RI17. E é o que eu tenho aqui, ó. Então, R9 em paralelo com RI17
sobre R9 em paralelo com RI17 mais RE16. Tá? E quem é RI17 a gente já calculou antes, né? Vai ser beta N mais 1 que multiplica RE17 mais R8. Né? É essa resistência mais essa, multiplicados pelo beta do transistor Q17 mais 1. Logo, a partir daí, a gente pode calcular a transcondutância do segundo estágio, como sendo a corrente de saída IO dividido por VI2, né? Então, portanto, isso aqui, ó, eu vou pegar essa expressão aqui e vou substituir aqui, né? E então, desenvolvendo, eu vou obter que a transcondutância GM2 igual a IO por VI2 vai ser igual a alfa sobre RE17, mais R8, que multiplica R9 em paralelo com beta mais 1, beta N mais 1, RE17 mais R8, dividido por esse mesmo valor aqui, mais RE16. Substituindo todos os valores que nós já calculamos previamente, a gente obtém um GM2 igual a 6,3 mA por volt. Tá? Vamos falar então da resistência de saída desse estágio. Qual é a resistência de saída do segundo estágio? Ora, vai ser a resistência de saída que eu vou ver olhando para o coletor do transistor R13B, tá? Ou seja, RO13B, e a resistência que eu vou ver olhando para o coletor do transistor Q17, ou seja, RO17. Quem é RO13B? Ora, vai ser a resistência de Early, né, do transistor 13B, que a gente viu lá no começo, que é dado por VA, que no caso é um transistor PNP, então é 50, dividido pela corrente que está passando pelo coletor, que a gente também viu na aula de polarização, que calculou que é 550 microampere. Dividindo esses dois valores dá 90,9 kΩ, certo? Para calcular o RO17, o Cedra afirma que se pode considerar que a base de Q17 está conectada em um terra de sinal, pois a resistência entre a base de Q17 e o terra é relativamente pequena. Quem é a resistência entre a base de Q17 e o terra? É esse paralelo aqui, ó. Que paralelo é esse? É o paralelo entre RE16 e R9. Ora, R9 é grande, tá? R9 é grande, mas RE16 não é tão grande, tá? RE16 a gente viu que é da ordem de 1,5 kΩ. Então, essa resistência que a gente vê na base de Q17 é 1,5K. Ah, mas uma resistência de 1,5K não é tão pequena assim. Bom, o Cedra considerou que era suficientemente pequeno para a gente desprezar e supor, então, que a base de Q17 está conectada ao terra e, por conta disso, usar aquela mesma expressão para o cálculo da resistência de saída de um transistor que tem a base aterrada e tem uma resistência em seu emissor. Então, a gente vai usar isso, tá? Assim, a gente vai usar de novo a mesma expressão, né? Então, RO17 vai ser RO minúsculo 17, que é a resistência de Early do transistor Q17, 1 mais GM17, R8, que é a resistência que está em seu emissor, em paralelo com a RP17. Quem é GM17 vai ser a corrente pelo transistor Q17, tá? Dividido por VT, que vai dar 22 mA por volt. O RP17, calculando pelo beta dividido por GM, vai dar 9,1K, tá? O RO17, que é dado por VA desse transistor dividido por IC17, vai dar 227,27 kΩ. E o valor obtido vai dar 721,8 kΩ. Curioso que esse valor foi um cálculo que eu fiz, né? Porque o Cedra disse que o valor é de 787 kΩ, mas eu calculei mais de uma vez e sempre deu esse valor aqui. Como a diferença me pareceu relativamente grande, eu achei por bem registrar. Não sei o que pode ter acontecido, se eu me equivoquei em algum ponto ou se realmente o Cedra tal, a versão do Cedra que eu estou usando tem esse valor informado de forma equivocada, certo? Então, quem é a resistência de saída do segundo estágio? Vai ser o RO, né? A resistência de saída do transistor Q13B, né? E a resistência em paralelo com a resistência de saída do transistor Q17, o que vai me dar 81K, certo? E assim, o circuito equivalente do segundo estágio ele pode ser representado de duas formas. De forma análoga ao primeiro, com a resistência de entrada, RI do segundo estágio, com aqui a tensão de entrada do segundo estágio. Aqui eu tenho a fonte de corrente controlada por tensão, né? GM2, VI2.
e aqui a resistência de saída que a gente acabou de calcular do segundo estágio RO2. E a outra forma de representar é análoga, apenas que a gente vai fazer a conversão de uma fonte de corrente e uma resistência paralelo para uma fonte de tensão e uma resistência séria. Mas basicamente é a mesma coisa, certo? Bom, vamos falar então agora sobre o estágio de saída, análise de pequenos sinais do estágio de saída, tá? Então o estágio de saída do 741, ele pode ser visto na figura ao lado, sem o circuito de proteção contra curtos-circuitos, né? Que são 2 resistores que estão aqui e 2 transistores que estão aqui, que a gente vai deixar de fora da análise, porque se eles só operam em caso de problema, que a gente está supondo uma operação normal, então eles não devem ser acionados, devem ficar cortados o tempo todo e, portanto, não devem ter efeito na operação, certo? Bom, a escolha do multiplicador de VBE permite polarizar os transistores de saída Q14 e Q20 com uma corrente baixa, no caso de 0,15 mA, mesmo eles sendo 3 vezes maiores que os transistores padrão. Isso é conseguido fazendo a corrente de Q19 e, portanto, VBE19 pequenos, tá? Aqui eu tenho o multiplicador de VBE, né? Então a polarização, isso aqui é um estágio de saída classe AB, polarizado com o multiplicador de VBE feito com Q19, Q18 e o resistor R19, como a gente viu e analisou na aula anterior sobre a parte de polarização, certo? Além disso, o fato do estágio de saída ser acionado pelo seguidor de emissor Q23, né, que é esse aqui, ó, ele está na configuração do seguidor de emissor, o isola do estágio anterior, o que torna o ganho do 741 praticamente independente dos parâmetros do estágio de saída, o que é outra boa lição de uma excelente solução de projeto. Limites da tensão de saída. A tensão de saída positiva máxima é limitada pela tensão de saturação do transistor da fonte de corrente Q13A, tá? Então lembrem-se, né, que nessa polarização do último estágio, a gente tem aqui, ó, o transistor Q13A fornecendo a corrente para que isso funcione, certo? Então, nesse caso, o VO máximo está limitado a VCC menos o VCE-SAT do transistor Q13A menos VBE14, que é esse caminho que a gente vê aqui, ó, daqui, tá? E o VBE aqui do 14. Assim, VOmax tem um valor cerca de 1 volt abaixo de VCC. Então, se você polariza o 741 com mais ou menos 15, provavelmente ele vai saturar positivamente em torno de 14 volts, 1 volt abaixo da tensão de alimentação. Já a tensão de saída mínima, ou seja, a amplitude negativa máxima, é limitada pela saturação de Q17, desprezando a queda de tensão em R8. Então, olhando aqui o circuito completo, a gente vai ver que a tensão mínima de saída depende da saturação de Q17, que obviamente vai se propagar por aqui, né? Então, VO mínimo, tá? VO mínimo vai ser igual a menos VE mais VCE-SAT do Q17, mais VEB23, mais VEB20, né? Então, é o que a gente viu aqui. Ou seja, vai ser esse aqui, aí ele desprezou esse valor aqui dessa queda de tensão aqui, que a gente viu que é pequeno, né, da ordem de 10 milivolts. Aí eu tenho, ó, a tensão de saturação daqui para aqui, desculpa, estou no lugar errado, é aqui, ó. Então ele despreza essa queda aqui de tensão, tá? A corrente de polarização aqui é baixa, aqui já é da ordem de 550 micro, né? A corrente que desce por aqui é da ordem de 550 micro, então, mas como está passando por 100 ohms, então isso vai me dar mais ou menos 550 micro vezes 10, vai dar 5,5, vai dar 55 milivolts. Então tem uma queda aqui de 55 milivolts, mais uma tensão VCE-SAT aqui pequena, da ordem de 200 milivolts, tá? Depois eu tenho essa queda de tensão aqui e essa queda de tensão aqui para chegar em Vout. Tá? Então a gente tem essa expressão aqui, menos VE mais VCE-SAT
mais VEB 23, mais VEB 20, desprezando a tensão em cima de R8, que é da ordem de 55 mV apenas. Logo, o VO mínimo está cerca de 1,5 volts acima de menos VE. Então, naquela hipótese de mais 15 menos 15, ele vai ficar saturado entre mais 14 e menos 13,5, mais ou menos. Tá? Modelo de pequenos sinais. Bom, o sinal de entrada do estágio de saída é VO2, que é a tensão de saída em circuito aberto do estágio anterior, dada por, quem é VO2? Vai ser GM2 VI2, que é a corrente, né, multiplicada por RO2. Tá? Isso me dá a tensão de saída do estágio anterior. Isso fica fácil de ver se a gente olha aqui. Ó, né? Eu tenho essa corrente GM2 VI2, que multiplica RO2, isso vai produzir a tensão de saída desse segundo estágio, que será a tensão de entrada do terceiro estágio. Tá? Então, essa expressão aqui. Sendo GM2 igual a 6,3 mA/V e RO2 igual a 81K, tá? E considerando esse circuito aqui, ó, então tem aqui, ó, VO2, RO2, isso aqui produz a tensão de entrada do terceiro estágio, VI3, que aparece em cima da resistência de entrada do terceiro estágio. Tá? Aqui eu tenho a transcondutância do terceiro estágio, GM3VO2, tá? Já que lembrando, né? GM3VO2, e aqui a resistência de saída do 741 como todo. RI3, então, é a resistência de entrada do estágio de saída, considerando RL. Tá? É importante considerar o valor de RL nesse cálculo. O cálculo de RI3 permite calcular corretamente o ganho de tensão do segundo estágio. Então, quem é o ganho efetivo de tensão do segundo estágio? A2, né? Que a gente viu a transcondutância, mas não viu o ganho de tensão. Ou seja, quem é a razão entre a tensão de entrada do terceiro estágio e a tensão de saída do segundo estágio, que seria o ganho do segundo estágio? Ora, vai ser dado por menos GM2RO2, que multiplica RI3 dividido por RI3 mais RO2. Tá? Então, para determinar RI3, que é o que a gente precisa fazer agora, vamos supor que um dos transistores de saída, digamos que 20, tá? É quem conduz uma corrente de, por exemplo, a gente precisa desses valores, não tem como calcular para valores genéricos. Então, pegando como exemplo uma corrente de 5 mA. Assim, a resistência vista na base de Q20 é de aproximadamente beta 20 RL, sendo beta 20 igual a 50, já que ele é um transistor PNP, tá? E RL igual a 2K. Esse valor de 2K, por que ele foi escolhido? Porque é o valor que está no datasheet do 741, que é usado como resistência de cálculo de carga para fazer esses cálculos. Tá? Então, tem-se que a resistência de entrada de Q20 é de 100 kΩ. Essa resistência de entrada de Q20 aparece em paralelo com a associação em série da resistência de saída de Q13A. Ou seja, veja, o que é que a gente tem aqui, ó? A resistência que está para cá, ó, ela aparece em paralelo com a resistência que eu tenho para lá, tá? E essa resistência aqui é uma resistência de valor elevado, certo? Então, vamos continuar aqui. Cadê onde que estávamos? Aqui. Essa resistência de 100K aparece em paralelo com a associação em série da resistência de saída de Q13A, lembrando que o RO, né, a resistência de Early do transistor 13A, é 278 kΩ, e a resistência de malha formada por Q19, Q18 e Q19. Isso aparece no exercício 10.18 da quarta edição do Cedra, tá? Que segundo o Cedra é pequena, da ordem de apenas 160 ohms. Então, a resistência total no emissor de Q23 é aproximadamente 170K em paralelo com 278K, ou seja, 74K. Portanto, a resistência de entrada do terceiro estágio é aproximadamente igual ao beta 23, que multiplica 74K, e, portanto, é igual a 3,7 MΩ. Lembrando aqui um pouquinho, vamos voltar aqui para a figura, ó.
Então aqui eu tenho 100K, quando eu olho para cá a resistência que eu tenho é 100K, e quando eu olho para cá eu tenho o quê? Eu tenho essa resistência aqui, que é 160 ohms, é pequena, tá? Em série com essa resistência, perdão, essa aqui não, com a resistência que eu tenho para cá, que é a resistência de saída do Q13A, que é o RO dele, que no caso é 278K. Então a resistência que eu tenho para cá, olhando para cá, é 160 ohms mais 278K, ou seja, aproximadamente 278K é a resistência para lá, e a resistência para cá é de 100K. Então o paralelo das duas, né, é que vai me dar esse valor de 74K, que eu vou multiplicar pelo beta 23 para ter a resistência de entrada do terceiro estágio. Por que eu multiplico pelo beta 23? Porque lembrando que o transistor Q23 está na configuração seguidor de emissor, tá? Então a resistência que eu vejo olhando para cá é beta mais 1 vezes a resistência que eu tenho do lado de cá, que é 74K, tá? Ele desprezou mais uma, né? Fez apenas o beta. Então a gente obtém 3.7 mega. Como a resistência de saída do segundo estágio é 81K, tá? Então a resistência de entrada do terceiro estágio é muito maior do que a resistência de saída do segundo estágio. Então, como eu tenho uma carga muito grande em relação à resistência de saída, RI3 vai ter pouco efeito sobre o desempenho do 741, tá? Usando um RI3 de 3.7 mega, o valor do ganho do segundo estágio é de aproximadamente 500 volt por volt, tá? Isso aqui foi um valor, um cálculo mais exato que eu fiz. O Cedra, provavelmente pelas aproximações que ele fez, ele obteve um ganho de 515 volts por volt, tá? Mas de qualquer forma é um ganho bem elevado, certo? Então, o ganho de tensão do circuito aberto, tá, vai ser dado por V do terceiro estágio, vai ser dado por VO, a tensão de saída do 741 como todo, dividido pela tensão de saída do segundo estágio, calculado quando RL é igual a infinito, né? Quando RL é igual a infinito, o ganho do terceiro estágio, nesse caso, dá aproximadamente igual a 1, certo? Por último, vamos falar da resistência de saída. Para essa análise, supõe-se que o VO, certo, seja negativa, que a tensão de saída seja negativa, e, portanto, que Q22 conduz a maior parte da corrente. E Q14 pode ser considerado, tá? Pode ser desconsiderado porque está cortado, certo? O par complementar de saída, quem está conduzindo a saída, como ela é negativa, a corrente de saída está sendo passada toda por Q20. O valor exato de RO dependerá de qual dos transistores de saída conduz a maior parte da corrente e do valor da corrente de carga. Mas aqui desejamos encontrar um valor aproximado para RO. Assim, com base na inspeção da figura anterior, a gente vai ver que RO23, tá, vai ser igual a RO2 dividido por beta mais 1 mais RE23, certo? Então a gente está falando aqui, ó. Então vai ser a resistência que eu tenho aqui, tá, que é RO2. Aí eu levo ela para o lado do emissor dividindo por beta mais 1 e somo com RE23. É a resistência que eu tenho aqui na base de Q20. Tá? Isso aqui vai me dar 1,73K. RO23 aparece em paralelo com a associação em série da resistência de saída Q13A, ou seja, 278K, e a resistência de malha formada por Q18 e Q19, que a gente já falou antes, que é da ordem de 160 ohms. Isso daí vai dar um valor muito maior do que RO23, né? Logo, a resistência de saída, eu posso desprezar isso aí, vai ser igual a RO23 dividido por beta 20 mais 1 mais RE20, tá? Ou seja, a resistência para cá, né, a resistência que eu olho para cá, RO23, é muito menor do que a resistência que tem para lá. Então eu desprezo essa resistência que tem para lá, que é da ordem de 278K, e fico apenas com essa resistência aqui que a gente viu que é da ordem de 1.7K. Então eu vou pegar essa resistência de 1.7K, dividir pelo beta desse transistor, mais 1, tá? E somar com a resistência RE dele para poder obter a resistência de saída, que é esse valor que a gente vê aqui, ó. ROut é aproximadamente igual a RE20 mais RO23, que é esse aqui, ó,
dividido pelo beta desse transistor mais 1. Tá? Fazendo essa conta, a gente tem 34 ohms. Só que RE é 20, tá? Ela depende da corrente fornecida à carga. Para uma corrente de saída de 5 mA, a gente vai ter um RE20 de 5 ohms. E, portanto, o RO vai ser, nesse caso, 39 ohms. A esse valor, deve ser acrescentado o valor de R7, 27 ohms, tá? Que é incluído para a proteção contra curto-circuito, que foi omitido dessa análise, mas ele vai pesar na resistência de saída, obviamente. Assim, a resistência de saída do 741 é especificada tipicamente no datasheet como sendo 75 ohms. Tá? Então, idealmente, qual é a resistência de saída do amplificador operacional ideal? Infinita. Tá? Perdão, infinita não, zero. Né? A de entrada do ideal é que é infinita. A resistência de saída ideal do amplificador operacional é nula. É nula? Não é. 75 ohms, mas é um valor relativamente baixo. Certo? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o circuito de proteção contra curto-circuito na saída do 741, certo? Se a saída do 741 for curto-circuitada a um dos terminais da fonte de alimentação, um dos transistores de saída conduzirá uma corrente muito elevada que pode aquecer o 741 a ponto de queimar o circuito, tá? Para evitar isso, o 741 é equipado com um circuito de proteção capaz de limitar a corrente nos transistores de saída em caso de um eventual curto. Esse circuito de proteção consiste nos transistores Q15, Q21 e nos resistores R6 e R7 igual a 27 ohms. Vamos dar uma olhada aqui? Então está aqui, ó. Seria esse transistor Q15, Q21 e esses dois resistores aqui, é o circuito de proteção ao qual ele está se referindo. Tá? Para uma corrente de saída a partir de 20 mA, a queda de tensão em R6 ou R7, a depender da polaridade da tensão, né, e do sentido da corrente, né, fica acima de 0,54 volts, o que é suficiente para tirar Q15 ou Q21, dependendo de qual do sentido da corrente, do corte. Quando isso acontece, parte da corrente fornecida por Q13A é desviada, reduzindo a corrente de base de Q14 ou Q20, o que limita a corrente máxima de saída do 741 a uns 20 mA. Isso basicamente é o circuito de proteção contra curto-circuitos que foi estudado quando se estudou os estágios de saída. Tá? Então, basicamente, o que ele está dizendo é que quando a corrente por aqui ela é muito alta, a queda de tensão em cima desse resistor R6 aqui ela é tão grande que ele polariza esse transistor Q15, desviando parte da corrente para cá e reduzindo a corrente que passa pela saída, limitando a 20 mA, se o sentido for para lá. Se o sentido for para cá, isso acontece aqui embaixo, certo? Bom, então, falando do ganho do 741 para pequenos sinais, considerando uma resistência de carga de 2K, que é usado nas medições, né, dos dados do 741 no seu datasheet, a gente tem que o ganho VO por VI vai ser VI2 por VI, né, o ganho do primeiro estágio, multiplicado por VO2 por VI2, que é o ganho do segundo estágio, multiplicado por VO por VO2, que é o ganho do terceiro estágio. Ora, o ganho do primeiro estágio é dado por essa expressão aqui, GM1 RO1 em paralelo com RI2. O ganho do segundo estágio é dado por essa expressão aqui, GM2 que multiplica RO2. Mi, tá, é o VO por VO2, que é o ganho do terceiro estágio, que para uma resistência de carga infinita seria aproximadamente igual a 1. É claro que a resistência de carga não é infinita, mas esse valor ainda é próximo de 1, tá? Multiplicado por RL sobre RL mais RO. Na verdade, como o efeito de RL está sendo contabilizado aqui, então a gente pode usar o Mi realmente como se o RL fosse infinito, tá? Porque o impacto que o RL finito tem no ganho está contabilizado aqui. Então aqui a gente realmente usa essa expressão aqui, que é calculada para RL igual a infinito. Substituindo os valores que a gente tem, o ganho do primeiro estágio é 476,1, o ganho do segundo estágio 526,5 nesse caso, e essa divisor de tensão, essa RL por RL mais RO aqui, dá 0,97.
o que para esse caso específico que está aqui, que é uma resistência de 2K, vai me dar um ganho de 243.147 ou de 107.7 dB, ou seja, é um ganho de quase 255.000 volts por volt, tá? E aqui a gente tem o circuito equivalente completo, tá? Onde aqui eu tenho o primeiro estágio, né? Tensão VI em cima da resistência de entrada diferencial de 2.1 megaohm, né? A transcondutância do primeiro estágio vezes VI, aqui a resistência de saída do primeiro estágio, e aqui VI do segundo estágio, que é a resistência de saída do primeiro, multiplicado por RI do segundo estágio. Aqui eu tenho aquele modelo de fonte de tensão com resistência de saída RO2, e aqui VI3 em cima da resistência de entrada do terceiro estágio, tá? E por último, a fonte de corrente de tensão controlada por tensão com um ganho do terceiro estágio, que é aproximadamente igual a 1, o Rout e aqui o RL, tá? Então esse aqui seria o modelo de ganho de pequenos sinais do 741 que a gente acabou de analisar. Na próxima aula a gente vai estudar a parte de resposta e frequência. Obrigado pela atenção e até lá.